Você já se perguntou por que mesmo cansado deita na cama e não consegue dormir em paz? Porque o travesseiro que deveria ser um refúgio se transforma em um altar de lágrimas e pensamentos agitados. Quantas noites você já passou acordado, tentando entender o que Deus está querendo te mostrar em meio ao silêncio da escuridão? E se eu te dissesse que existe uma oração feita por Jesus, que carrega um poder tão profundo, tão transformador, que é capaz de mudar não apenas a sua noite, mas a sua vida inteira? Uma oração que não é simplesmente um pedido, mas um clamor divino, que atravessa o tempo e alcança você exatamente onde está agora. Sim, aí mesmo deitado cansado, sobrecarregado, ansiando por uma palavra, um sinal, uma resposta de Deus. Essa oração foi feita por Jesus em um momento em que tudo parecia desabar, uma noite escura sem luz de esperança aos olhos humanos. Mas ali naquela escuridão, ele falou com o Pai, e o que saiu da boca de Jesus naquela oração foi mais do que palavras, foi cura, foi consolo, foi força. E essa mesma oração pode ser a chave que você tanto tem procurado para ter a melhor noite da sua vida. Porque uma noite em paz com Jesus pode valer mais do que anos de sofrimento em silêncio. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem chegou até você porque o Espírito Santo quis assim. Talvez você tenha orado pedindo um sinal, ou talvez nem teve forças para orar, mas Deus ouviu até os seus suspiros mais discretos. E é por isso que Ele te trouxe aqui para ouvir essa oração de Jesus. Uma oração que não está escondida nos livros, mas que muitos ignoram. Uma oração que poucos param para ouvir com o coração, e por isso não experimentam o poder que ela carrega. Existe um segredo que está prestes a ser revelado, um poder oculto que foi deixado ali nas entrelinhas da palavra e que hoje será aberto diante dos seus olhos. Ouvidos atentos, coração sensível, alma sedenta. O que você está prestes a descobrir pode desbloquear algo na sua vida espiritual que estava adormecido há muito tempo. Porque quando Jesus ora, o céu se move, e quando você se une à oração dele, o impossível começa a acontecer. Mas atenção, não estamos falando aqui de fórmulas mágicas ou de promessas vazias. Estamos falando de algo muito mais profundo, um alinhamento com o próprio coração de Cristo. Quando você entende o que Jesus sentia quando ouve as palavras que ele proferiu com dor e amor, algo se parte dentro de você e algo maior nasce. É como se uma luz suave se acendesse no meio da escuridão, não para mostrar o caminho inteiro, mas para garantir que você não está mais sozinho. Pense nisso, Jesus, o Filho de Deus, orando por você. Não é apenas uma ideia bonita, é uma realidade viva. Ele orou por você antes mesmo de você nascer. Ele clamou ao Pai pensando em você, em suas noites difíceis, nos seus medos, nas suas feridas ocultas. Ele conhecia seus traumas, sua ansiedade, sua angústia, e ainda assim disse: Pai, guarda-os no teu nome, que sejam um, como nós somos um. Ao longo dos próximos minutos, vamos caminhar juntos por uma jornada sagrada. Vamos abrir as Escrituras e mergulhar em momentos específicos onde Jesus, em silêncio ou em voz alta, elevou orações ao céu. Vamos entender o que ele pediu, por que pediu, e como essas palavras ecoam até hoje, chegando ao seu coração como um bálsamo para curar feridas que você nem sabia que ainda sangravam. Você vai conhecer histórias de pessoas que, assim como você, enfrentaram noites escuras. Algumas pensaram em desistir, outras simplesmente se calaram, mas em todas elas, uma coisa foi comum: quando ouviram a voz de Jesus, mesmo através das entrelinhas de uma oração, algo dentro delas mudou. E essa mudança está disponível para você também agora mesmo. Por isso eu quero que você comente aqui abaixo a frase: Jesus ora por mim esta noite. Escreva isso como um ato de fé. É como um grito silencioso da sua alma, reconhecendo que precisa da intercessão de Jesus e declarando ao céu que você está pronto para ouvir. Aproveita também e já deixa o seu like. Sim,
Isso parece algo simples, mas acredite, quando você faz isso, o YouTube entende que este vídeo é importante e começa a mostrar ele para mais pessoas que, assim como você, estão precisando ouvir essa palavra. Ou seja, você estará sendo um instrumento de Deus, ajudando outros a encontrarem consolo nesta noite, e isso é poderoso. Se você já comentou e deixou seu like, eu quero te parabenizar. Você acaba de fazer parte ativa do que Deus está fazendo neste canal. Você está se comprometendo com a palavra, com a fé e com o chamado que Jesus está fazendo ao seu coração neste exato momento. Aliás, refletir sobre essa atitude nos ensina algo profundo. Quando compartilhamos uma mensagem de fé, estamos, na verdade, nos tornando parte da resposta de oração de alguém. Quantas pessoas hoje clamam por paz e não têm ideia de que este vídeo pode ser a resposta? E se você for o elo que faltava para que essa mensagem chegue até elas? E tem mais, muitas pessoas usam este canal como apoio espiritual, porque não têm uma igreja próxima ou vivem isoladas espiritualmente. Isso torna este espaço ainda mais sagrado. Por isso precisamos que todos participem desde o começo, e sempre antes de cada estudo, todos comentam: paz em Cristo. Esse é o nosso compromisso coletivo. É a senha que nos une como um só corpo, uma só fé, uma só esperança. E escute bem o que vou te dizer agora. A penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. Isso não é exagero. Eu sei o que foi preparado aqui, e sei que se você ficar até o final, vai entender por quê. Então, agora sim, respire fundo, silencie o coração, desligue o barulho ao seu redor, porque o estudo está prestes a começar, e Jesus vai orar por você. Você está pronto para ouvir a oração de Jesus no Getsêmani? Imagine-se no meio da noite, um jardim escuro, úmido, silencioso, exceto por uma respiração pesada, por gotas de suor que caem no chão misturadas com sangue. E ali, entre oliveiras que testemunham segredos eternos, está Jesus, o Filho de Deus, de joelhos orando. Ele não está rodeado de multidões, nem cercado por aplausos. Os discípulos, seus amigos mais próximos, dormem a poucos metros de distância. Ele está só em angústia, em aflição, mas orando. A oração que Jesus fez no Getsêmani é um dos momentos mais profundos de toda a Bíblia. Ela não apenas revela a humanidade de Cristo, mas também o mistério da obediência e da entrega absoluta à vontade do Pai. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Quantas vezes você já orou assim? Quantas vezes já desejou que o sofrimento passasse, que o peso saísse dos ombros, que a dor não fosse necessária, e ainda assim continuou firme mesmo sem entender? A oração no Getsêmani nos mostra que até Jesus, em sua perfeição, teve um momento de agonia, mas o que ele fez diante dessa angústia? Ele orou. E sua oração não foi para escapar, foi para se alinhar à vontade do Pai. Isso nos ensina algo profundo. A oração da noite, a oração que fazemos no escuro, quando ninguém vê, é a que molda nosso espírito. É ali que nossa fé é forjada. E é por isso que, se você quer ter a melhor noite da sua vida, precisa aprender a orar como Jesus orou naquela noite. Jesus não pediu conforto, pediu força. Não pediu fuga, pediu coragem. E mesmo quando o Pai não tirou o cálice, ele enviou um anjo para fortalecê-lo. Isso é poderoso. Isso significa que nem sempre Deus vai tirar a luta da sua frente, mas ele sempre vai te fortalecer para atravessá-la. E às vezes esse fortalecimento vem durante a noite, enquanto você ora, ouve e medita, enquanto você entrega o controle e diz: Senhor, seja feita a tua vontade. O Getsêmani não foi o fim da história, foi o início da maior vitória do universo. Foi a noite que antecedeu a cruz, mas também a manhã da ressurreição. Por isso, a sua noite de dor pode ser o prelúdio da sua maior bênção. Pode ser que hoje você esteja em lágrimas, sem entender o motivo de tanto peso. Mas assim como Jesus,
Se você continuar orando, ainda que seja em agonia, algo vai acontecer. O céu vai te ouvir, e a resposta pode não vir da forma que você quer, mas virá da forma que você precisa. Jesus suou sangue naquela oração. O nome disso é hematidrose, uma condição médica que acontece em situações extremas de estresse. Mas ele não desistiu, porque sabia que sua dor naquele momento seria a ponte para a sua glória. E você consegue perceber que sua dor de agora pode estar preparando algo maior. O Getsemane também nos mostra outra verdade dolorosa. Muitas vezes aqueles que deveriam estar com você vão dormir. Os amigos de Jesus estavam cansados. Eles não entenderam a gravidade da hora, dormiram. E talvez hoje você se sinta exatamente assim, abandonado, incompreendido, sozinho. Mas saiba de uma coisa: Jesus entende porque ele também passou por isso. E mesmo sozinho ele venceu. Então nesta noite, se você está enfrentando uma batalha interna, se sua alma está cansada, se o sono não vem, ore. E se não souber o que dizer, apenas fale como Jesus: Pai, seja feita a tua vontade. Às vezes essa frase dita com sinceridade é suficiente para mover céus. E agora, se você sentiu que essa palavra falou com você, comente aqui embaixo: minha vontade se rende à tua, Senhor. Isso não é só um comentário, é um compromisso público com a fé, é uma declaração de confiança. E ao fazer isso, você está dizendo que mesmo que a noite esteja difícil, você confia que Deus está no controle. Aproveite também para deixar o like neste vídeo. Ao fazer isso, você não está apenas valorizando esse conteúdo, você está ajudando o Espírito Santo a alcançar outros corações que, assim como o seu, precisam ser tocados por essa palavra. E prepare-se, porque no próximo bloco vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos para outro momento em que Jesus enfrentou a noite, mas desta vez em silêncio, porque nem toda a oração é feita com palavras. Às vezes o clamor mais forte é o que o coração diz sem som algum. O clamor silencioso de Jesus na madrugada. Há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra, e há noites em que Jesus não diz nada, mas ora com tanta profundidade que o céu inteiro escuta. É sobre esse tipo de oração que vamos falar agora, uma oração que não está registrada com palavras exatas, mas que aparece repetidamente nos evangelhos, sempre no mesmo contexto. Jesus se retirava sozinho para orar nas madrugadas. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos 1:35. O que Jesus dizia nessas madrugadas? Porque ele escolhia a solidão e o silêncio da noite para se encontrar com o Pai. Que tipo de clamor é esse que não se registra com palavras, mas com presença, entrega e intimidade? Muitos de nós pensamos que orar é falar, mas Jesus nos ensina que orar, acima de tudo, é estar. Estar diante do Pai, estar disponível, estar vulnerável, estar em silêncio e deixar que o Espírito interceda por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele se levantava ainda escuro, enquanto todos dormiam, e se afastava para se colocar diante de Deus. E o que isso nos ensina? Ensina que o verdadeiro poder espiritual não está no alarde, mas na intimidade. Ensina que as noites, por mais escuras que sejam, são portas para um encontro mais profundo com o céu. E principalmente nos mostra que Jesus, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, não negligenciava a oração. Se ele, em sua perfeição, sentia necessidade de orar de madrugada, o que isso diz sobre nós? Quantas vezes você já acordou no meio da noite, com o coração apertado, com uma angústia que não sabia de onde vinha? Talvez seja o Espírito Santo te convidando para uma oração silenciosa. Talvez seja Jesus chamando você para o lugar secreto, onde não há distrações, não há barulho, só a presença. E ali mesmo, sem palavras, ele te ouve. E ali mesmo, sem você pedir, ele já começa a agir. Há um poder oculto na madrugada. É um horário em que a carne está fraca, mas o espírito pode ser fortalecido. É um momento em que o mundo dorme, mas o céu está desperto. Jesus sabia disso.
Por isso buscava o Pai, enquanto todos os outros descansavam. Você pode pensar, mas eu não sou Jesus, não sou forte assim. E a verdade é que ninguém é. Mas a oração da madrugada não exige força, exige sede. Jesus não buscava o Pai por obrigação, mas por necessidade. Era como respirar, era como viver. Sabe o que isso muda na sua vida prática? Tudo. Porque muitas das batalhas que você enfrenta durante o dia são vencidas na madrugada. Muitas decisões que te afetam profundamente são definidas nos bastidores da alma, quando você escolhe buscar a Deus antes do mundo despertar. Você se adianta espiritualmente, você se alinha, você se cobre, e isso transforma suas noites, seus dias, sua caminhada. Não é por acaso que tantos testemunhos poderosos começam com frases como: eu acordei no meio da noite e comecei a orar, e ali Deus me visitou. Porque quando o mundo se cala, o céu fala mais claramente. E talvez você esteja enfrentando uma dessas noites agora. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com o coração inquieto, sem entender o motivo de tanta pressão, tanta confusão interna. Mas pode ser que Jesus esteja te convidando para esse lugar secreto, para essa oração sem palavras, para esse encontro profundo e restaurador. Ele está te chamando para um momento de presença, um momento onde você não precisa saber o que dizer, só precisa estar. Essa é a oração da madrugada. É o clamor do Espírito quando a alma já não encontra mais forças. É o momento em que o céu inclina os ouvidos e diz: eu sei, eu entendo, eu estou aqui. Então hoje, se você está cansado de orar com palavras e se sentir vazio, experimente apenas estar com Jesus. Fale menos, sinta mais, entregue-se mesmo em silêncio, porque o seu silêncio sincero diante de Deus é mais alto do que qualquer grito de desespero lançado ao mundo. No próximo bloco vamos ver o que acontece quando Jesus se levanta depois de uma dessas madrugadas silenciosas e enfrenta uma tempestade, e a forma como ele vence a escuridão vai mostrar a você que a oração da noite prepara você para acalmar os ventos do dia. Quando Jesus acalma a tempestade à noite, a noite havia caído, o céu antes estrelado, agora era coberto por nuvens espessas e agitadas. O mar da Galileia, aparentemente tranquilo ao entardecer, começava a se revoltar, e naquele pequeno barco entre ondas cada vez mais ameaçadoras, estavam os discípulos homens, acostumados com o mar, mas que agora tremiam de medo. O vento soprava com força, a água invadia o barco, e Jesus dormia. Sim, Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Essa imagem parece absurda para quem está acostumado a associar a fé com a ausência de problemas. Mas aqui está uma verdade profunda. Jesus não estava indiferente à tempestade. Ele estava em paz dentro dela. Quantas vezes você já se sentiu exatamente como esses discípulos, em meio a uma noite difícil, com medo de naufragar na vida, clamando por socorro, enquanto tudo parece fora de controle, e pior, sentindo que Jesus está em silêncio, como se estivesse dormindo? Mas o que essa história nos ensina é transformador. A tempestade que ameaça afogar. Você pode ser o cenário perfeito para Jesus revelar seu poder. E o silêncio dele não é ausência, é teste, é maturidade, é convite à confiança. Quando os discípulos o acordaram desesperados, gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, e antes mesmo de falar com o mar, falou com os corações aflitos deles. Por que sois assim tão medrosos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. Depois disso ele se voltou para o vento e o mar e disse: Acalma-te, vento, e aquieta-te, mar. E houve grande bonança. Repare primeiro. Ele acalmou o espírito dos homens, depois acalmou a natureza. Porque a tempestade verdadeira não estava lá fora, estava dentro deles. E talvez seja assim com você nesta noite. O barulho não está do lado de fora, está na alma. É o medo do amanhã, o peso das responsabilidades, as feridas do passado que voltam a doer no silêncio da noite. Mas se Jesus estiver no seu barco, você não vai afundar. Pode parecer que ele está dormindo, pode parecer que não se importa,
mas no tempo certo, ele se levanta. E quando ele fala, tudo obedece até os ventos. Essa história é mais do que um relato milagroso. É um convite a confiar mesmo quando o mar se revolta, mesmo quando a noite se torna escura demais, mesmo quando parece que ele não está ouvindo. Jesus estava naquele barco porque tinha orado antes. Ele havia passado tempo com o Pai, como vimos no bloco anterior. E a paz que recebeu na madrugada foi o que o fez dormir tranquilamente durante a tempestade. Isso nos ensina que a oração antes da batalha é o segredo da vitória durante a luta. Você está enfrentando ventos fortes. O barco da sua vida está sendo sacudido. Então saiba, Jesus está com você. Ele pode parecer silencioso, mas jamais indiferente. Ele conhece cada gota da tempestade que você está enfrentando. E ele vai agir. Mas atenção a um detalhe sutil nessa história. Jesus poderia ter evitado a tempestade, poderia ter dito, vamos atravessar o mar e não haverá vento. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque algumas tempestades são necessárias para revelar a fé que dorme em nós. São elas que nos mostram que mesmo quando tudo treme, existe um Deus que não muda. E quando vemos Jesus se levantar e falar com autoridade aos elementos da natureza, algo dentro de nós muda para sempre. Descobrimos que não estamos à mercê das circunstâncias, estamos nas mãos daquele que criou os céus e a terra. Hoje Jesus está no seu barco mesmo que você não o veja, mesmo que esteja difícil sentir. Ele está aí, e no tempo certo, ele vai se levantar. E quando isso acontecer, sua noite de desespero vai se transformar na madrugada mais tranquila da sua vida. Se esta palavra falou com você, eu quero te desafiar a escrever aqui nos comentários: Jesus está no meu barco. Escreva isso com fé, com convicção, como quem declara ao céu e ao inferno que você não está sozinho e que nenhuma tempestade vai te fazer afundar. E mais uma vez, não esqueça de deixar seu like. Quando você faz isso, está ajudando outras vidas a encontrarem esta palavra, está espalhando fé, esperança e verdade, está sendo um missionário digital, e isso tem um valor eterno. Agora se prepare, porque no próximo bloco vamos testemunhar um momento em que Pedro, no meio da escuridão, tenta caminhar sobre as águas e afunda. Mas o que Jesus faz em seguida vai te mostrar que mesmo quando sua fé falha, a mão dele nunca falha. A noite em que Pedro afundou, mas Jesus o ergueu. A noite ainda cobria o mar como um manto escuro e pesado. O vento era forte, as ondas batiam com fúria contra o barco. Os discípulos, cansados de remar contra a tempestade, estavam exaustos, assustados e confusos. E foi nesse cenário que algo inacreditável aconteceu. Jesus veio até eles, andando sobre as águas. Sim, andando em meio à escuridão sobre as ondas, em direção ao barco sacudido pelo vento. E os discípulos, ao vê-lo, gritaram de medo, pensaram que era um fantasma, porque, convenhamos, ninguém espera ver esperança vindo por cima da tempestade. Mas Jesus, com a mesma voz que acalma mares e corações, disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. E então, Pedro, impulsivo, fervoroso, apaixonado, respondeu algo que ainda hoje ecoa nas almas inquietas: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus apenas disse: Vem. Pedro saiu do barco no meio da tempestade, no meio da noite, e começou a caminhar sobre as águas. Por um breve momento a fé venceu o medo. O impossível se tornou realidade. Pedro estava fazendo algo que nenhum outro homem havia feito. Mas então a dúvida entrou. O vento soprou mais forte e o medo gritou mais alto. E Pedro começou a afundar. Talvez você se identifique com isso. Talvez você também tenha dado passos de fé. Começou algo acreditando em Jesus. Largou o barco do conforto, se arriscou. Mas então os ventos da vida sopraram, as circunstâncias te assustaram e você começou a afundar. Pedro gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Repare nisso. Jesus não repreendeu Pedro por duvidar antes de salvá-lo.
Ele o salvou primeiro, depois com ternura e firmeza disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse detalhe muda tudo. Jesus não espera que sua fé seja perfeita. Ele não exige que você ande sobre as águas sem tropeçar. Ele sabe que o medo vai tentar te paralisar. Ele sabe que as ondas às vezes parecem maiores que a promessa. Mas o que ele quer é que você grite por ele: Senhor, salva-me. Às vezes, essa é a oração mais poderosa que podemos fazer. A mão de Jesus é rápida, é firme e é segura. Ele não vai deixar você afundar. Mesmo que sua fé falhe, ele continua fiel. Mesmo que seus pés vacilem, os dele continuam firmes. E ele vem até você andando sobre aquilo que te assusta para mostrar que o que te ameaça a ele obedece. Sabe o que é mais incrível? Depois que Jesus levantou Pedro, os dois voltaram para o barco juntos. Isso significa que Pedro caminhou novamente sobre as águas, dessa vez, ao lado de Jesus. Você pode ter afundado, pode ter fracassado, pode ter se desesperado, mas a mão de Jesus ainda está estendida. E ele não vai apenas te levantar, ele vai andar com você de volta. Ele vai restaurar sua dignidade, vai te mostrar que não é seu erro que define seu futuro, mas quem está com você na tempestade. A mensagem desta noite é clara. Você pode até afundar, mas com Jesus nunca vai se perder. Sua queda não é o fim, é o ponto de encontro entre a sua fragilidade e a misericórdia dele. E sabe qual é a resposta dos discípulos quando Jesus e Pedro entram no barco? Eles se prostram e dizem: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. As maiores revelações de quem Jesus é não vêm quando o mar está calmo, mas quando ele prova que é maior do que a tempestade. Se essa palavra tocou seu coração, eu te convido a comentar agora: Senhor, salva-me quando eu afundar. Escreva com fé, com sinceridade, como um compromisso, como uma oração. Porque quando você comenta, você declara publicamente que confia na mão estendida de Jesus. E se ainda não deixou o like neste vídeo, faça isso agora. É mais do que apoiar o canal, é um gesto espiritual. É você dizendo: quero que mais pessoas conheçam esse Jesus que me levanta. É você plantando sementes de esperança nos corações que ainda estão afundando em silêncio. No próximo bloco vamos entrar em um momento ainda mais íntimo. Uma noite em que Jesus, prostrado em oração, foi visitado por um anjo não para mudar sua dor, mas para fortalecê-lo. O anjo que fortaleceu Jesus à noite. A noite ainda se estendia como um véu pesado sobre o jardim do Getsêmani. O ambiente estava carregado. Era uma mistura de expectativa e agonia. Jesus sabia o que estava por vir. Ele conhecia em detalhes cada sofrimento que enfrentaria. A cruz não era uma surpresa, era um chamado. E ainda assim, ali naquela noite, prostrado em oração, ele foi tomado por uma angústia que poucos compreendem. O evangelista Lucas nos revela algo extraordinário. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Esse momento é um dos mais misteriosos e profundos da vida de Jesus. Não foi um milagre externo, não foi uma cura pública, não foi uma multiplicação. Foi um momento secreto, íntimo, silencioso, escondido nas sombras da noite. Foi um reforço celestial enviado ao Filho de Deus, não para livrá-lo da cruz, mas para dar-lhe forças para carregá-la. Você já se sentiu assim? Como se estivesse à beira do colapso, como se o fardo fosse insuportável, como se mesmo sabendo que precisa seguir suas forças, simplesmente não são mais suficientes. Jesus passou por isso. Ele suou sangue. Isso não é metáfora, é ciência, uma condição chamada hematidrose, que ocorre quando o corpo entra em estado de extremo estresse. Jesus experimentou isso. Ele sentiu o peso não apenas físico, mas espiritual e emocional do pecado da humanidade. E naquele ponto mais profundo da dor, o céu se moveu. Um anjo veio, não para interromper os eventos, não para cancelar a cruz, mas para fortalecê-lo. O que essa passagem nos ensina é precioso demais para ser ignorado. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus tire a dor,
Cancele a prova, nos livre do cálice, mas o que recebemos é força, é graça, é alívio espiritual. E isso é mais do que suficiente. Há noites em que você não será libertado do processo, mas será fortalecido dentro dele. Talvez hoje seja uma dessas noites para você, uma noite em que tudo dentro de você grita por descanso, por solução, por saída. Mas Jesus está te dizendo: o céu já enviou ajuda. Pode não ser visível, pode não vir com asas e brilho, mas você será fortalecido. E isso nos ensina a orar de forma diferente. Ao invés de sempre dizer: Senhor, tira de mim este cálice, podemos aprender a dizer: Senhor, me fortalece para cumpri-lo, se essa for a tua vontade. Essa é uma oração madura. É uma oração que move o céu, porque é cheia de rendição. Repare, Jesus havia feito essa oração. Ele disse: se possível, afasta de mim este cálice, mas ele também completou: contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. E foi essa entrega total que abriu caminho para o anjo vir e fortalecê-lo. Muitos de nós nunca experimentamos o poder do consolo celestial, porque ainda estamos lutando para ter o controle. Ainda estamos resistindo ao caminho da cruz. Mas quando nos rendemos, o céu se move. A força vem, a paz inexplicável nos envolve. O anjo que visitou Jesus naquela noite não veio para aplausos, veio para servir. Isso é importante porque Deus envia recursos invisíveis quando você escolhe a fidelidade no silêncio. Enquanto todos dormiam, enquanto o inferno se preparava para o ataque, o céu se movia em segredo. Isso está acontecendo com você agora. Talvez você ache que está sozinho, mas há anjos agindo, há fortalecimento vindo, e há promessas que serão cumpridas, não apesar da dor, mas através dela. Jesus se levantou daquele momento não aliviado, mas fortalecido, e foi até o fim, não porque era fácil, mas porque o céu o sustentava. Você também pode, você também vai. E agora, se essa palavra falou com você, eu quero que comente com fé: Senhor, me fortalece nesta noite. Essa frase é uma oração, é um clamor, é uma declaração de dependência. E quando você escreve isso, você une a Jesus naquele jardim dizendo: eu escolho continuar, me dá forças. Aproveite também para deixar seu like agora mesmo. Ao fazer isso, você está ajudando a espalhar essa mensagem para outras pessoas que estão precisando de fortalecimento. Você se torna um canal de graça, um mensageiro invisível de esperança. E se prepare, porque no próximo bloco, vamos subir com Jesus ao monte, onde ele ensinou a oração mais conhecida da história, mas vamos revelá-la por uma nova perspectiva, como um guia para dormir em paz com a alma alinhada ao céu. A oração que Jesus ensinou no monte. Imagine o cenário: uma multidão sentada aos pés de uma colina, o som suave do vento entre as árvores, pessoas sedentas por direção, por consolo, por sentido. E então Jesus começa a falar. Suas palavras não são longas nem rebuscadas, são simples, mas carregadas de um poder eterno. Ali, diante dos corações mais feridos e das almas mais cansadas, ele ensina algo que jamais seria esquecido: uma oração. Pai nosso que estás nos céus. Essa oração, conhecida por tantos, repetida em incontáveis ocasiões, se tornou parte da vida de milhões. Mas o que poucos percebem é que ela não foi dada apenas como um ritual. Jesus não queria que fosse decorada mecanicamente, mas vivida, sentida, respirada. E esta oração, quando compreendida profundamente, é capaz de transformar a forma como você termina seus dias. Ela é um roteiro espiritual para descansar com o coração em paz mesmo em meio às tribulações. Vamos olhar para ela sob uma nova luz, como um mapa para a melhor noite da sua vida. Pai nosso que estás nos céus. Antes de dormir, Jesus nos ensina a lembrar quem Deus é. Ele não é um juiz distante, é Pai. E não apenas seu, é nosso. Isso quebra o isolamento, cura a solidão. Você nunca está sozinho, mesmo se sua casa estiver vazia, mesmo se todos te deixaram. Há um Pai e há uma família espiritual.
Seu sono começa com identidade e pertencimento. Santificado seja o teu nome. Aqui, Jesus nos ensina a adorar, a reconhecer que o nome de Deus é maior que qualquer medo, qualquer diagnóstico, qualquer dívida, qualquer ferida. Ao declarar isso, você eleva a sua alma. O medo perde força. A adoração prepara o espírito para o descanso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, como no céu. Este é o momento da rendição. A noite é o tempo ideal para entregar aquilo que você não pode resolver hoje. Confie, aquilo que você não entende, descanse. Quando você ora assim, está dizendo: Senhor, eu não preciso ter controle, eu só preciso confiar. Isso acalma o coração, tira o peso dos ombros e abre espaço para a paz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus está nos ensinando a viver o hoje, não o amanhã, nem o ontem. Isso é cura para a ansiedade. É como se ele dissesse: você não precisa se preocupar com o futuro. Antes de dormir, apenas reconheça que hoje você foi sustentado, e isso basta. Deus cuida. Ele sempre cuidou. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui está um dos maiores motivos de insônia, mágoa, rancor, culpa. Mas Jesus nos convida todas as noites a perdoar e ser perdoados, a liberar o outro e a si mesmo, a dormir com o coração leve, dormir sem grilhões, dormir com a consciência em paz. Isso não tem preço. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração de proteção, uma súplica para que o mal não tenha poder sobre nossa mente, nosso corpo, nossa alma. É um pedido humilde. Senhor, me guarda enquanto durmo. E Ele guarda. Ele envia anjos. Ele sela nossa mente com paz. O mal não resiste ao nome de Jesus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus termina com uma explosão de fé. É como se dissesse: nada disso depende de mim. Tudo pertence a ti. Quando entendemos isso, podemos descansar, podemos soltar o controle, podemos entregar e fechar os olhos, porque o reino é dele. O poder é dele, a glória é dele, e ele está cuidando de tudo. Essa oração, quando feita com o coração, não é só um ritual noturno. É uma armadura espiritual, é um bálsamo para a alma, é o travesseiro da fé. E Jesus a ensinou, para que noite após noite possamos repousar, não apenas o corpo, mas o espírito. Por isso hoje, antes de dormir, não repita essa oração como uma obrigação, viva-a, ore-a, com entendimento, medite em cada palavra, e você verá como sua mente será acalmada, como sua alma será acolhida, como a presença de Deus entrará no seu quarto e te envolverá como um cobertor de paz. Se essa palavra te tocou, comente agora com fé: Pai, em ti descanso esta noite. Escreva como quem confia, como quem entrega, como quem escolhe não carregar o peso sozinho. Essa frase é sua oração hoje. E não se esqueça, seu like também é uma forma de espalhar a luz. Ele faz com que esta oração chegue a mais pessoas que estão lutando para dormir em paz. Você pode ser a resposta de oração de alguém. No próximo bloco vamos mergulhar em um momento profundamente comovente, as lágrimas de Jesus por Jerusalém, e o que elas revelam sobre as noites em que choramos, sem entender porque o céu está em silêncio. As lágrimas de Jesus por Jerusalém. Jesus descia o Monte das Oliveiras, a multidão o aplaudia, agitava ramos de palmeira, clamava hosana ao filho de Davi. Era um dia de festa, mas Jesus não sorria. Enquanto todos gritavam de alegria, ele chorava. Sim, Jesus chorou. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Lucas 19:41. Jerusalém. A cidade santa estava diante dele, tão bela por fora, mas tão perdida por dentro. E Jesus, ao contemplá-la, foi tomado por uma tristeza profunda, não porque não a amava, mas exatamente porque a amava demais. Ele via o que os outros não viam. Ele sentia o que os outros não sentiam. E por isso chorou. Essas lágrimas não foram impulsivas, foram proféticas.
Jesus chorava porque via a cegueira espiritual daquela geração, via os corações endurecidos, os olhos fechados, as oportunidades desperdiçadas, as noites de oração ignoradas, os convites divinos rejeitados. Ele sabia que aquela cidade estava prestes a perder o momento mais importante da sua história. Ah, se tu soubesses ao menos neste teu dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora, isso está oculto aos teus olhos. Lucas 19:42. Você já chorou assim? Já sentiu uma dor no coração por ver alguém tão próximo se afastando de Deus? Já desejou profundamente que alguém enxergasse o que você vê? Já olhou para sua própria história e pensou: se eu tivesse percebido antes, tantas coisas teriam sido diferentes. Jesus entende esse sentimento, porque ele também sente isso ainda hoje. Sim, Jesus ainda chora. Chora por aqueles que vivem correndo de um lado para o outro e se esquecem da eternidade. Chora por filhos que se afastam do caminho. Chora por pessoas que acham que a paz virá de conquistas, relacionamentos ou dinheiro e não percebem que a paz verdadeira só vem dele. Mas atenção, o choro de Jesus não é de desespero, é um choro de amor, um choro que ainda tem esperança, porque mesmo diante da rejeição, ele continuou até a cruz. Mesmo sendo ignorado, ele permaneceu, porque o amor dele é maior que a dor. E talvez você esteja vivendo hoje uma noite de lágrimas, um momento em que o coração aperta e você nem sabe explicar por quê. Pode ser que suas lágrimas sejam por alguém ou por si mesmo. Talvez você esteja olhando para sua vida como Jesus olhou para Jerusalém e sinta tristeza por tudo o que poderia ter sido diferente. Mas aqui está a boa notícia. Jesus não apenas chora, ele também consola. As lágrimas de Jesus não são o fim da história, elas são o início de um processo de redenção. Quando ele chora por você, é porque ainda acredita em você, ainda te chama, ainda te espera. E quando você chora na presença dele, nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada uma é recolhida, cada dor é registrada, cada suspiro é ouvido. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Você pode não entender o porquê do silêncio, o motivo do atraso, a razão da dor, mas saiba, Jesus está vendo, Jesus está sentindo, Jesus está chorando com você. E mais do que isso, ele está te esperando. Hoje talvez seja o dia de voltar, de se render, de deixar de correr. Porque o que pode te trazer paz não está fora de você. Está perto, está ao alcance da fé, está em Jesus. E por isso eu quero te convidar a comentar agora com o coração aberto: Jesus enxuga minhas lágrimas. Essa frase é uma oração, um clamor, uma entrega, porque quando você diz isso, está dizendo: eu confio que meu consolo vem do céu. E se esta palavra falou com você, deixe o like agora mesmo. Isso faz com que essa mensagem alcance outros que, assim como você, estão chorando no silêncio da noite. Você pode ser um instrumento para consolar corações quebrados. Você pode ser um canal de esperança. E prepare-se, porque no próximo bloco vamos descobrir o que acontece quando Jesus decide passar a noite inteira em oração e como isso nos ensina a atravessar noites de espera com propósito e fé. Quando Jesus passou a noite em oração, era mais uma noite comum aos olhos do mundo. O céu estava escuro, a terra silenciosa, as cidades dormiam. Mas no alto de um monte, longe do burburinho dos homens, Jesus estava de joelhos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Toda a noite, não parte dela, não apenas um momento de clamor, mas a noite inteira, entregue em oração sozinho, em silêncio, em profunda conexão com o Pai. O que nos impressiona nessa passagem não é apenas a dedicação, mas o timing. Porque no dia seguinte Jesus escolheria os 12 apóstolos, os homens que mudariam o mundo, que carregariam a mensagem da cruz
que seriam colunas da fé. Antes dessa decisão decisiva, ele orou. Quantas vezes você já perdeu o sono por causa de decisões? Já ficou inquieto sem saber que caminho seguir, angustiado por não ver a resposta? Pois saiba, Jesus também passou por isso e nos mostrou o que fazer: orar, buscar se entregar. E não apenas orar rapidamente, mas permanecer em oração, vencer o sono, vencer a pressa, vencer o cansaço. Porque algumas escolhas exigem mais do que lógica, exigem revelação. Jesus passou a noite em oração porque sabia que a missão era grande demais para ser guiada apenas por intuição. E você, quais são as decisões que têm te tirado a paz? Que tipo de escolha você está prestes a fazer? Talvez seja sobre um relacionamento, um trabalho, um chamado, um perdão, uma mudança. E você está esperando uma resposta clara, mas a resposta pode não vir no seu tempo. Pode vir na madrugada da alma, quando tudo parece escuro, mas o céu ainda está falando. Quando Jesus orava à noite, ele nos mostrava algo sublime, que a madrugada pode ser um santuário, um lugar de encontros eternos, um altar improvisado, onde os céus se abrem e as decisões ganham direção. E há um segredo aqui: Jesus não foi ao monte buscar apenas respostas, ele foi buscar intimidade. E é nessa intimidade que a resposta nasce. Quando você busca apenas o que Deus pode dar, talvez não receba, mas quando busca quem Deus é, você recebe tudo. Você já tentou isso? Ao invés de dizer, ó Senhor, o que eu faço? Dizer, Senhor, me revela quem Tu és. Essa mudança de oração muda tudo, porque você passa a ver com os olhos do Espírito, não da ansiedade. E há algo ainda mais belo nesse texto. Jesus passou a noite orando antes de formar o círculo íntimo que o acompanharia até o fim. Antes de escolher com quem caminhar, ele orou. Será que você tem feito isso? Antes de abrir o coração, você ora. Antes de confiar um segredo, você ora. Antes de assumir um compromisso, você ora. A oração da noite é aquela que impede que a emoção guie, é aquela que traz luz ao que parecia escuro. É aquela que prepara você para o dia seguinte, não com respostas fáceis, mas com convicções profundas. Depois daquela noite inteira em oração, Jesus escolheu os 12. Entre eles estava Pedro impulsivo, mas escolhido estava João sensível, mas com propósito, e até Judas, aquele que o trairia. Jesus o escolheu sabendo quem ele seria, porque a oração também te dá paz para aceitar o que Deus permite. Nem toda resposta será confortável, mas toda resposta do céu será perfeita. E é isso que a oração traz, não controle, mas confiança, não alívio imediato, mas direção eterna. Se você está enfrentando uma noite decisiva, eu quero te convidar a comentar agora, Senhor, me guia nesta noite. Diga isso como quem confia, como quem espera, como quem se recusa a decidir sem ouvir o céu. E deixe seu like se ainda não fez isso, porque isso ajuda a palavra a alcançar outros que estão passando por noites de decisão, angústia e espera. E sua ação simples pode ser a ponte entre uma alma perdida e um encontro com Jesus. Agora prepare seu coração, porque no próximo bloco vamos testemunhar um encontro transformador que também aconteceu à noite, a visita de Nicodemos a Jesus, e o que ele ouviu no escuro, que iluminou sua alma para sempre. A noite em que Nicodemos procurou Jesus. Era noite, a cidade estava em silêncio, e os passos de um homem ecoavam discretamente pelas ruas de Jerusalém. Ele não queria ser visto. Era um fariseu respeitado, um mestre da lei, um membro do sinédrio. Mas algo dentro dele não o deixava em paz. Havia dúvidas, havia sede, havia inquietação. E então, ele foi até Jesus. Nicodemos não foi de dia, ele foi à noite. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3, 2. Ele foi carregado de perguntas de curiosidade, mas também de respeito. Ele reconhecia que havia algo em Jesus que ultrapassava o entendimento religioso.
Ele não queria apenas confrontar doutrinas, queria entender a verdade. E o que ele ouviu naquela noite transformou sua alma. Jesus olhou para aquele homem culto, instruído, zeloso, e disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos ficou confuso. Como nascer de novo? Voltar ao ventre da mãe? Era um conceito que desafiava a lógica, mas atingia em cheio o coração. Jesus não falava de um nascimento físico, mas de algo mais profundo, uma transformação interior, um novo começo, uma nova vida gerada pelo Espírito. E talvez seja isso que você precise nesta noite, não de mais explicações, não de mais respostas externas, mas de um novo nascimento, de uma renovação tão profunda, que a velha dor, o velho medo, a velha culpa simplesmente perdem o poder sobre você. Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Isso significa que há realidades que não podem ser compreendidas com a mente natural. Há curas que não vêm da razão. Há libertações que só acontecem quando o Espírito Santo sopra, como o vento que não se vê, mas se sente. Nicodemos foi até Jesus à noite, mas voltou com luz. Essa é a promessa para você também. Você pode ter vindo até este vídeo em busca de alívio, de uma explicação, mas o que Jesus quer te dar é revelação, algo que mude não apenas a sua noite, mas a sua natureza, algo que transforme sua identidade, que tire o peso da religiosidade e te leve à simplicidade do Evangelho. Você precisa nascer de novo, não em ritos, não em regras, mas em relacionamento com o Espírito de Deus. E aqui está a verdade mais bela. Jesus não rejeitou Nicodemos. Ele não disse: você é fariseu, você vem escondido, você vem tarde. Ele recebeu, falou, revelou. Porque Jesus honra aqueles que, mesmo na escuridão, escolhem procurá-lo. Não importa o que os outros pensam de você, não importa quantas máscaras você usou, não importa quanta culpa você carrega. Se você vier até Jesus, mesmo que seja à noite, mesmo que seja escondido, mesmo que seja em silêncio, Ele vai te receber, vai falar com você, vai te transformar. E depois desse encontro, Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Mais adiante, ele defendeu Jesus diante dos fariseus, e após a crucificação, ele apareceu com José de Arimateia para cuidar do corpo de Cristo. Ele que antes teve medo agora tinha convicção. Ele que foi escondido agora se expunha por amor, porque quem nasce do Espírito não teme mais as trevas. Hoje é sua noite de Nicodemos. É a sua oportunidade de encontrar Jesus enquanto todos dormem, de fazer perguntas profundas, de rasgar o coração e de ouvir verdades que mudarão sua eternidade. Se essa palavra falou com você, comente agora: quero nascer de novo. Essa frase não é simbólica, é uma declaração, é um convite para o Espírito Santo agir profundamente em você. E se ainda não deixou o like, faça isso agora. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a outras pessoas que, como Nicodemos, estão em busca de respostas na escuridão. Você pode ser um canal de luz na vida delas. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos presenciar uma noite de desespero se transformar em milagre, a ressurreição da filha de Jairo, e o que podemos aprender sobre a paz que antecede os grandes milagres, a ressurreição da filha de Jairo e a paz que antecedeu o milagre. A noite estava chegando. As luzes das casas começavam a se apagar, mas em uma casa específica o escuro não vinha apenas do lado de fora, ele tomava conta do interior. Era a casa de Jairo, um chefe da sinagoga, um homem respeitado, um pai desesperado. Sua filha de 12 anos estava morrendo. A vida parecia escorrer pelas mãos, sem que nada pudesse impedir. A dor era tão profunda que ultrapassava qualquer título religioso. Quando a alma sangra, os cargos perdem o valor. E foi nesse ponto de dor que Jairo procurou Jesus. Eis que chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e lançando-se aos pés de Jesus,
suplicava que entrasse em sua casa. Lucas 8:41. Pare por um momento e imagine esse homem líder entre os judeus, mas agora de joelhos, o orgulho desfeito, o coração rasgado. A única coisa que importava era que Jesus viesse até sua casa. E esse clamor foi ouvido. Jesus se dirigiu com ele até a casa, mas no caminho a demora, interrupções. O tempo passou. E então a notícia veio como um golpe frio no peito. Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Lucas 8:49. Essa frase ainda ecoa nos corações de muitos hoje. Já está morto, já acabou, não tem mais jeito, desista. Você está orando por algo que não tem mais vida. Mas foi nesse exato momento que Jesus falou algo que muda tudo. Não temas, crê somente, e ela será salva. Lucas 8:50. Pense nisso. A menina já estava morta. Todos já choravam, os profissionais do luto já estavam à porta. Mas Jesus não se guiava pelo que os olhos viam. Ele se guiava pelo que o Pai dizia. E ele diz o mesmo para você nesta noite. Não temas, crê somente. Não importa se disseram que acabou, se a sua esperança morreu, se a sua fé foi enterrada. Jesus ainda está indo à sua casa. E quando ele entra, tudo muda. Ao chegar, Jesus viu a agitação, o choro, o desespero, e disse algo que pareceu absurdo para todos. Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Lucas 8:52. Riram dele, duvidaram, escarneceram, porque o mundo não entende a paz que antecede o milagre. Jesus mandou todos saírem, levou apenas os mais íntimos, e entrou no quarto não com barulho, não com espetáculos, mas com autoridade, com paz, com presença. Tomou a menina pela mão e disse: Menina, levanta-te. E imediatamente ela se levantou. Agora reflita qual é a área da sua vida que parece estar morta. Um relacionamento, um sonho, uma vocação, sua alegria. O mundo pode ter dito que acabou, mas se Jesus estiver indo até sua casa, até seu coração, não desista. Porque o milagre não depende do tempo, depende da presença. A paz que antecede o milagre é um tipo de fé madura. É quando você já não precisa mais ver para crer. Você só precisa saber que Jesus está vindo, que ele ouviu o clamor, que ele não se atrasou, que ele ainda vai entrar no quarto da sua dor e ressuscitar o que parecia perdido. Você pode estar cercado de vozes de lamento, pode estar sendo pressionado a parar de incomodar o mestre, mas hoje faça como Jairo, continue com ele até o fim. Jesus não prometeu que seria rápido, mas prometeu que seria glorioso. Se essa palavra falou com você, comente agora com fé: Jesus entra na minha casa, não como um ritual, mas como um convite verdadeiro. Porque quando Jesus entra, a morte sai, a escuridão foge e a vida recomeça. Deixe também seu like, porque isso ajuda esta mensagem a chegar até alguém que está prestes a desistir. Você pode ser o intermediário entre um coração ferido e um quarto cheio da presença de Cristo. Próximo bloco, vamos caminhar com Jesus por uma estrada silenciosa e encontrar um homem cego e descobrir como, mesmo na escuridão, a fé pode fazer alguém enxergar antes dos olhos se abrirem. A cura do cego Bartimeu e o silêncio da fé. Era fim de tarde em Jericó. A multidão que seguia Jesus era grande, barulhenta, agitada. Todos estavam ali por um motivo: esperança. Mas havia um homem à beira do caminho que não via nada. Seu nome era Bartimeu, um cego, um mendigo, um invisível. E naquele dia, naquela noite que se aproximava, ele ouviu que Jesus estava passando. Ele não viu, ouviu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. Aqui começa uma das lições mais poderosas da vida espiritual. Às vezes a fé não enxerga, mas escuta. Quando seus olhos não conseguem ver solução, sua alma ainda pode ouvir a presença do Salvador se aproximando. Bartimeu não tinha visão, mas tinha sensibilidade, e mais do que isso, tinha disposição para gritar.
Quantos hoje estão como ele, sentados à beira da estrada da vida, imobilizados pela dor, esquecidos pela sociedade e dependendo apenas do que ouvem para não perder a esperança. E mesmo assim, quando a oportunidade passou por perto, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que aconteceu? A multidão que seguia Jesus o repreendeu. Mandaram que ficasse quieto, silenciasse e parasse de incomodar. Isso ainda acontece. Quantas vezes você já tentou buscar a Jesus e o mundo ao redor tentou te calar? Quantas vezes sua própria mente disse: não adianta mais? Quantas vezes sua dor foi invisível para quem caminha ao lado do Mestre? Mas Bartimeu fez o que poucos fazem. Ele gritou ainda mais alto. E Jesus parou. Sim, Jesus parou. O Salvador, o Filho de Deus, o Rei do Universo, parou por causa do grito de um cego e disse: chamem-no. Aqueles mesmos que mandaram Bartimeu se calar agora tiveram que chamá-lo. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Marcos 10, 49. Sabe o que Bartimeu fez? Lançou de si sua capa, o símbolo da sua miséria, do seu passado, da sua dor, e foi até Jesus. E então Jesus perguntou algo que parecia óbvio: que queres que eu te faça? Mas essa pergunta não é tão simples quanto parece. Jesus sabia que ele era cego, mas quis ouvir da boca dele, porque a fé não é apenas desejo, é confissão. E Bartimeu disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus respondeu: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele viu, e mais do que isso, seguiu Jesus pelo caminho. Veja como essa história se encaixa na sua vida. Talvez você esteja em uma noite escura, sem direção, sem visão, sem forças. Talvez você tenha sido empurrado para a beira do caminho, e tudo o que te resta é ouvir e crer. Mas se você tiver fé para gritar mesmo quando todos mandam se calar, Jesus vai parar por você. Ele sempre para por um coração sincero. Ele sempre ouve a alma que clama. E ele sempre responde à fé que insiste, que não desiste, que ultrapassa o barulho da multidão. Hoje você pode estar cego em algumas áreas, pode não ver saída, não ver esperança, não ver propósito. Mas Jesus está passando agora, e você pode escolher entre continuar calado ou clamar. Ele quer ouvir o seu pedido. Ele quer te perguntar: o que você quer que eu te faça? E ele quer te dar mais do que visão. Quer te dar caminho, porque Bartimeu não apenas foi curado, ele passou a seguir Jesus, e isso é mais valioso do que qualquer milagre físico. Se essa palavra falou com você, comente. Agora, Jesus tem misericórdia de mim. Escreva isso como: Bartimeu gritou com verdade, com fé, com esperança, porque esse clamor pode fazer o céu parar. E não esqueça de deixar seu like. Isso é mais do que engajamento, é ministério. Você está ajudando esta mensagem a alcançar outros Bartimeus que estão às margens da fé, esperando ouvir que ainda há esperança. No próximo bloco vamos mergulhar na parábola das 10 virgens e aprender por que a preparação na noite silenciosa é o que determina quem experimenta a glória do amanhecer. A parábola das 10 virgens e a vigilância noturna. Era noite, uma daquelas noites longas, silenciosas, onde tudo parece desacelerar, onde os sentidos se tornam mais atentos e o tempo mais pesado. E foi exatamente nesse cenário que Jesus contou uma parábola que até hoje ecoa como um alerta para nossas almas, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Mateus 25, 1. Todas tinham algo em comum, estavam esperando. Todas tinham lâmpadas, todas sabiam que o noivo viria, todas tinham o mesmo objetivo. Mas havia uma diferença: apenas 5 levaram azeite de reserva. 5 eram prudentes, 5 insensatas. E o que marcou essa parábola profundamente foi o tempo da espera. O noivo demorou, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mateus 25, 5. Não é isso que muitas vezes acontece conosco. Sabemos da promessa, temos fé,
temos a lâmpada. Mas quando a noite demora, quando o silêncio se estende, quando a resposta tarda, começamos a dormir. O sono da alma, o torpor espiritual, a perda da vigilância. Mas então à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Foi um grito que cortou a escuridão, um som que sacudiu as adormecidas, e todas se levantaram para preparar suas lâmpadas. Mas nesse momento, a verdade veio à tona. As insensatas não tinham azeite suficiente e pediram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Mas ouviram: não, porque talvez não baste para nós e para vós. Mateus 25:9. E enquanto saíam para comprar azeite, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Depois vieram as outras batendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas a resposta foi dura como aço: em verdade vos digo que não vos conheço. O que essa parábola quer nos ensinar nesta noite? Quer nos lembrar que a espera é parte da promessa, que o silêncio é uma etapa do processo, que a noite espiritual, por mais longa que seja, não será eterna. Jesus virá, a promessa se cumprirá, a porta será aberta, mas apenas para os que estiverem prontos. E o que é o azeite? O azeite é intimidade, é oração, é perseverança, é comunhão com o Espírito Santo. É aquilo que não se compartilha. Você pode emprestar uma Bíblia, mas não pode emprestar sua vida de oração. Pode ensinar sobre fé, mas não pode transferir a sua vigilância. Isso é pessoal, é secreto, é cultivado na madrugada da alma. O erro das virgens insensatas não foi não ter lâmpadas, foi não se prepararem para a demora. E talvez seja esse o erro de muitos hoje. Estão prontos para milagres imediatos, mas não para a espera que exige azeite constante. Você já parou para pensar em quanto azeite você tem guardado? Se Jesus batesse à sua porta esta noite, você estaria pronto. Essa parábola não é uma ameaça, é um convite, um chamado à vigilância, um lembrete de que a fé verdadeira se prova no escuro, quando ninguém vê, quando tudo parece parado, quando a alma sente sono, mas o espírito se mantém aceso. Jesus termina essa parábola com uma exortação clara: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. E vigiar não é ficar em estado de medo, é estar em estado de prontidão, é manter o coração aquecido, a mente conectada ao céu e a vida mergulhada no azeite da intimidade. Nesta noite, enquanto muitos dormem física e espiritualmente, Jesus está te chamando à preparação, está te dizendo: não deixe tua lâmpada apagar, não abandone o azeite, não pare de esperar, eu estou vindo. E se essa palavra tocou profundamente seu espírito, comente agora com fé: Senhor, mantenha minha lâmpada acesa. Escreva isso como um ato de consagração, de vigilância, de compromisso, porque cada comentário seu é um grito de prontidão aos céus. E não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Ele ajuda outros a serem despertados do sono espiritual. Você está cooperando com a obra de Deus e sendo prudente com o tempo que lhe foi dado. No próximo bloco vamos mergulhar em uma história singular e muitas vezes esquecida, a do profeta Jonas, e aprender como, mesmo quando estamos dormindo no lugar errado, a oração pode nos resgatar do ventre da escuridão. O sono de Jonas e a oração no ventre do peixe. A tempestade rugia sobre o mar. O navio ameaçado de naufrágio balançava violentamente sob o peso dos ventos e das ondas. Os marinheiros apavorados clamavam cada um ao seu Deus, lançavam carga ao mar, faziam de tudo para sobreviver. Enquanto isso, Jonas dormia. Sim, Jonas estava dormindo. Jonas, porém, desceu aos porões do navio, deitou-se e dormia profundamente. Jonas 1:5. Esse não era o sono da paz, era o sono da fuga, do cansaço de resistir à voz de Deus, o sono de quem escolheu correr da vontade do Senhor e se esconder da própria consciência. Quantas vezes somos como Jonas? Sabemos qual é o chamado, ouvimos a direção de Deus, mas por medo, mágoa,
rebeldia ou pura apatia, escolhemos o caminho oposto. E quando a tempestade vem, não como punição, mas como chamado ao despertar, nos escondemos ainda mais, dormimos, silenciamos, fugimos. Mas Deus não deixa Jonas se perder no fundo do navio, nem no fundo de si mesmo. O capitão do navio o acorda com uma pergunta que ainda hoje ecoa no coração dos que dormem espiritualmente: que fazes, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Jonas 1:6. Essa é a voz do céu nesta noite para você, para mim, para todos os que estão anestesiados por um cansaço profundo, não físico, mas espiritual. Levanta-te e clama. Jonas reconhece sua fuga, reconhece sua responsabilidade e se entrega. Ele se lança ao mar, não como suicídio, mas como rendição. Então Deus envia um grande peixe para engolir Jonas, e ali no ventre do peixe, no lugar mais improvável, mais escuro, mais solitário, Jonas ora. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas 2:2. Essa oração é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Não foi feita em templo, nem em altar, nem em silêncio. Foi feita do fundo de um ventre, do meio da escuridão. E essa é uma verdade que transforma. Não importa onde você esteja, se você clamar, Deus ouve. Não importa se sua noite é consequência das suas escolhas, ainda assim o arrependimento abre caminho para a salvação. No ventre do peixe, Jonas reconhece a soberania de Deus. Ele se arrepende, ele entrega sua vida. E então o peixe vomita Jonas na praia. Jonas tem uma nova chance. O mesmo homem que dormia no porão de um navio, agora caminha de volta ao centro da vontade de Deus. Isso nos ensina que a oração verdadeira não é a mais bonita, é a mais sincera. E que Deus não está esperando perfeição, mas quebrantamento.